Fala, nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu separei para vocês o programa Sport Center, debatendo esse jogo, esse clássico entre Flamengo e Palmeiras, que acabou em 0 a 0 no Maracanã lotado. Quero deixar os créditos desse vídeo para a ESPN Brasil, o link está aqui na descrição do vídeo. Convidar você a deixar seu like, se inscrever no canal aqui embaixo, ó, tem um nome vermelho aqui, inscreva-se, é de graça, não vai pagar nada por isso. E acionar o sininho das notificações para você ser notificado quando tiver um vídeo novo no canal. E sem mais delongas, vamos ao vídeo. Os dois times têm motivos para lamentar este resultado, mas eu vejo para o Flamengo um empate pior do que para o Palmeiras. Ignorando um pouco as questões do jogo, como o André falou, e olhando para um contexto maior, para o Flamengo é um jogo desperdiçado, né? Porque se a gente partir do princípio que Flamengo, Palmeiras e Atlético vão fazer 6 jogos de confronto direto entre eles, os mandantes têm que garantir os seus pontos, né? Isso, não acho que esses confrontos diretos farão a diferença. Eu não acho que para o Flamengo, para ser campeão, ele tem ganhado o Palmeiras do Galo. E isso vale para os outros também, porque o campeonato de 38 rodadas, talvez o campeonato se defina nos resultados contra os piores times, por exemplo. Mas um duelo entre Flamengo e Palmeiras em um Maracanã lotado era uma oportunidade boa de um Flamengo que vinha de uma atuação bem consistente contra o São Paulo, de vencer um dos seus grandes concorrentes ao título e tentar, inclusive, abrir vantagem sobre o Palmeiras, né? Aproveitar que o Palmeiras teve um começo ruim na competição e ele, Flamengo, chegar logo a 7 pontos e fica com essa vantagem para o Palmeiras. Então, acho que por esse olhar, de maneira mais ampla do que detalhista do que foi o jogo, o empate ele é pior para o Flamengo do que para o Palmeiras. Eu concordo no contexto da oportunidade. Eu só queria esclarecer aqui. Em relação ao que o Palmeiras conseguiu fazer, normalmente é suficiente para um gol. E aí, quando isso acontece, como eu disse, o jogo muda, fica a caráter. Como foi a final da Libertadores. Exato. Sim. Agora, em relação à produção do Flamengo, ao nível de jogo, ao que se esperava do Flamengo depois da vitória sobre o São Paulo, o Eric Faria, repórter da transmissão que eu acompanhei, disse que pela primeira vez o Paulo Souza teve seu nome cantado de maneira bem efusiva pela torcida do Flamengo, que lotou Maracanã, quase 70 mil pessoas. Eu acho que o nível de jogo foi mantido, foi mais uma boa apresentação do Flamengo contra um time melhor do que o São Paulo, consideravelmente melhor do que o São Paulo. E o Flamengo poderia ter vencido o jogo também, teve chances, teve volume ofensivo, especialmente no segundo tempo, para fazer isso, mas é uma oportunidade por ser mandante, por ter esse público todo, por estar em casa, etc. e tal, que o Flamengo poderia ter aproveitado também. Só que também não há nenhuma garantia que jogando em casa e com apoio da torcida, o Palmeiras vai conseguir vencer do Flamengo, porque a gente sabe que esses jogos, Flamengo, Galo e Palmeiras, vão ser jogos sempre muito equilibrados. Então, isso que a gente viu hoje, o Flamengo um pouco melhor do que o Palmeiras, mas não conseguiu ser eficiente para fazer um gol. E isso pode acontecer também no jogo da volta, quando o Palmeiras receber o Flamengo. A gente tem os números dessa partida, vamos olhar e a gente analisa, você fala então se esses números condiz também com o que você viu. Zupac e Kfouri. Vamos lá. E aí, quando a gente coloca... posse de bola 55 a 45, tá? Passes certos, 383 a 266. Chutes 17 a 10, ações na área rival 25 a 12, escanteios 9 a 6 e recuperação de posses 61 a 54. São alguns números ali até bem parecidos, mas mostram uma superioridade do Flamengo que vocês também já estavam analisando no primeiro e no segundo tempo. Ela ficou clara em termos de jogo, em termos de proposta. Embora o jogo tenha terminado em 0 a 0, os dois goleiros tenham trabalhado mais ou menos do mesmo jeito, foram exigidos em porções iguais, semelhantes, se não iguais. Uma grande defesa para cada um, né? Uma defesa... Acho que mais de uma, né? Uma defesa boa para cada lado. Teve aquela do Danilo. O chute do Danilo e a do Arão. E a do Arão pro Everton. Isso. Grande e a bola na trave do Arrascaeta. Bola na trave do Arrascaeta, que é um lance de brilho técnico de um jogador maravilhoso. Teve a primeira grande chance do jogo, que é a chance do Rafael Veiga, que o Dudu coloca para ele. O Arrascaeta perde uma embaixo do gol, que o Gabigol cruza, isso, né? Isso. E o Arrascaeta não faz. Duas seguidas, né? Então, assim, em termos de volume, o Flamengo foi um time que procurou mais o jogo, porque é sua característica, é o seu caráter e é aquilo que o Palmeiras não só sabe que vai acontecer, mas está preparado e condicionado a enfrentar, superar e se aproveitar quando as coisas não são bem feitas pelo adversário. A maneira de cada time jogar ficou bastante clara, embora não tenha achado o Palmeiras extremamente recuado em nenhum momento do jogo. O Palmeiras deu seu passo à frente, fez a bola circular
no campo do adversário. Não foi uma coisa, em termos de elaboração, surpreendente em relação àquilo que a gente está acostumado a ver o Palmeiras fazer, mas não foi uma equipe excessivamente recuada, jogando fora de casa, contra um dos melhores times do Brasil, com esse público todo. Achei que o Palmeiras, em termos de compostura, disputou o jogo da maneira que queria fazer. Curioso que a postura do Palmeiras me pareceu muito semelhante à que o Palmeiras teve em Montevidéu na final. Acho que o Flamengo conseguiu elaborar um pouco mais, embora não tenha marcado e marcou na final da Libertadores, mas conseguiu elaborar melhor o seu jogo hoje. Mas o Palmeiras com uma postura muito semelhante, inclusive com a utilização do Gustavo Scarpa em um papel muito semelhante, né? A gente conversava, eu e a Marcela conversávamos antes, né, do jogo na redação, falou, olha, ele vai com o Scarpa. E eu falei, olha, acho que ele não vai com o Scarpa como um ala, como ele foi na final da Libertadores, jogando com uma linha de 5 atrás. Acho que ele vai soltar um pouco mais, porque a gente tem visto o Palmeiras jogar um pouco mais solto. Mas não, o Scarpa foi um ala. E ele fechava. Né? Saiu um pouquinho, mas o papel do Gustavo Scarpa foi muito mais defensivo do que ofensivo, tal qual foi o Montevidéu. E esses movimentos foram interessantes, porque como o Scarpa era um ala, o Piquerez era um terceiro zagueiro, e a hora que o Everton Ribeiro, que era quem jogava no setor, que batia no setor, tinha essa bola dominada, o Piquerez saía em perseguição ao Everton Ribeiro. Se o Everton saísse da direita para o meio, o Piquerez saía da direita para o meio e o Scarpa acompanhava. E o Everton Ribeiro percebeu que se ele ficasse na sua posição, batendo com o Piquerez o tempo inteiro, ele não ia conseguir jogar. E aí a gente passou a ver o Everton Ribeiro já partindo do meio, já movimentando bastante, e o Flamengo tentando tirar o Palmeiras dessa zona de conforto na marcação. Sim. Então esses duelos táticos foram bem interessantes. Não por acaso, né, como o Scarpa, que é o atacante, o ponta pela esquerda, que hoje foi ala no Palmeiras, tinha obrigações defensivas, o Palmeiras agredia só pelo outro lado, só com o Dudu, porque o Marcos Rocha segurava um pouco mais e o Dudu tentava usar as costas do Lázaro, do Felipe Luiz. No primeiro tempo, prioritariamente, foi assim que o Palmeiras marcou de um lado e tentou agredir do outro. É muito característica dos times do Abel, né? Como os jogadores eles se entregam e eles são muito disciplinados também no fechar, no voltar e no buscar a bola. André, o Zupa respondeu para quem foi melhor o resultado? Para quem foi melhor, na tua opinião? Eu acho que do ponto de vista teórico, empatar no Maracanã com o Flamengo é um bom resultado para qualquer equipe, mesmo o Palmeiras. Sim. Mas se você pensar que o Palmeiras ainda não venceu e já foram 3 rodadas... Sim. 2 pontos, né? O resultado poderia ter sido melhor. Mas assim, ninguém deve reclamar de um empate no Maracanã nesse Campeonato Brasileiro. Isso vale para todas as equipes, até as melhores. Eu estou dando uma olhada aqui na hashtag SC Brasil, é importante inclusive para o feedback, para a gente conduzir aqui o nosso debate. Tem muita gente trazendo alguns pontos. Você falou agora nessa análise coletiva de algumas individualidades e Everton Ribeiro sendo muito aplaudido pela torcida do Flamengo. Tite na arquibancada e tal. Deu um desfibrilador ali no Everton, melhor partida dele no ano? Vamos pensar nos jogadores que, em tese, né, porque a gente não conversou com o Tite no caminho para o Maracanã ontem, para saber... Não? Quem ele vai exatamente ver. O que dizer. Então, a gente acha que ele foi ver o goleiro que ele sempre chama, que ele não precisa observar, mas ele está lá para ver um goleiro que é de seleção brasileira. Sim. E aparentemente ele poderia ver os dois goleiros, que ele gosta de chamar, que um ficou no banco, que é o Santos. Isso, que talvez, né, e se a FIFA determinar que a lista de 26 tem que ter mais um goleiro, ele vai ter que ver outros goleiros. Olha o Tite aí, ó. Olha lá, ele foi ver o Gabriel Barbosa, que frequenta as listas, e aí a ida dele à Copa do Mundo é um grande ponto de interrogação. Ele foi ver o Rafael Veiga, que é um jogador que muita gente pede na seleção, o Tite está careca de saber disso, e não são jogadores que precisam ser conhecidos, mas eles precisam ser observados em determinadas circunstâncias. O jogo de hoje era uma circunstância muito boa, muito especial. E quem mais ele foi ver? Dudu e ele Veiga. Foi ver o Everton Ribeiro, ele foi ver o Dudu. Danilo. Agora, tem o Danilo se apresentando muito bem. Aí eu não estou falando sobre chance de convocação. O Veiga é um grande clamor atual. Eu não estou falando sobre chance de convocação, eu estou falando quem foi bem num jogo com a presença do técnico da seleção. Lázaro, no primeiro tempo, foi bem, de novo. Sim. Com boas leituras, um jogador de personalidade. André, mas espera aí, com 70 mil pessoas a favor e a camisa do Flamengo, tem jogadores que demoram um pouco. Sim. Muitos. A ficar confortáveis nessa situação e conseguir brilhar. O Lázaro não, ele parece que joga no Flamengo há muito tempo, mais tempo do que ele tem de idade. Foi bem. O Rafael Veiga eu achei que fez uma boa partida no primeiro tempo, tirando o Palmeiras do seu campo, correndo como
um jogador que trabalha, ele tem um nível de trabalho no jogo que é muito interessante, fora a qualidade técnica Comparações dele. são sempre duras, né? Mas esse jogo vertical do Veiga me lembra muito do Kaká, assim. Acho que faz tempo que a gente não viu um jogador que acelerava o jogo para frente como ele acelerou no primeiro tempo. Né? Ele tem essa característica mesmo. E eu achei que o Tite gostou do jogo, acima de tudo. Agora, o Everton Ribeiro está voltando, se é que a gente não pode dizer que já voltou, ao seu nível habitual, porque nós não podemos ter com ele uma exigência no sentido de ele tem que acabar com todos os jogos, ele tem que fazer 2 gols por jogo, porque senão ele não vai ser o Everton Ribeiro que brilhou, etc. 3 pontinhos. Para não repetir. Para não repetir. Ele está voltando, talvez já esteja de volta ao nível habitual do ponto de vista técnico e influência na maneira do Flamengo jogar. À vontade, na sua posição, na sua função. E tem um ponto, porque assim, o Tite esteve nas tribunas do Maracanã. Então parte-se do princípio que o Tite estava lá para definir critérios da convocação. E não obrigatoriamente. Pode querer ver um jogo. Não, eu acho que como técnico da seleção brasileira, Flamengo e Palmeiras, residente no Rio de Janeiro, claro. Se ele não tivesse lá... é obrigação do trabalho dele assistir esse jogo. Sim. A gente fala aqui, é o melhor jogo, é o grande jogo do futebol brasileiro há pelo menos 5 temporadas. O Tite mora no Rio de Janeiro, é obrigação do trabalho dele. Sim. Assim como é a minha obrigação assistir diversos jogos para eu comentar outros tantos, Claro. é o trabalho dele. Então, acho que mais do que escolher os jogadores para a Copa, eu acho que isso é uma consequência do motivo que o levou ao Maracanã. Até porque acho que das grandes dúvidas que ele tem para a Copa do Mundo, ninguém estava lá. No máximo o Gabriel Barbosa. E olha que nesse momento o Gabriel está com mais cara de zebra do que de favorito para a Copa. Tá. Das grandes dúvidas, grandes dúvidas, não tinha ninguém em campo. Tem possibilidades. Então acho que ele foi lá mais para ver o jogo e também aproveitar e tirar uma outra dúvida sobre um ou outro jogador.